Olá, meu nome é Luiz Felipe Mussoi e o título do trabalho que vou apresentar é Efeito da utilização do aditivo alimentar Viligem-NE no desempenho zootécnico em juvenis de tilápia do Nilo. O que é aditivo alimentar na aquicultura? É uma substância, micro-organismo ou um produto formulado adicionado intencionalmente na ração. Ele tem a função de melhorar as características do produto destinado à alimentação animal e ele pode ou não ter um valor nutritivo. Então, ele pode ser para ração, servindo como aglutinante ou conservante, ou para o organismo, ou o produto final, que tem função, desempenho ou qualidade. Então, a função do Viligem-NE, que é o aditivo alimentar utilizado neste trabalho, ele tem a intenção de melhorar a saúde intestinal e o desempenho do animal. Como ele é um aditivo reformulado e novo, ainda não tem muitos dados sobre. Esse mesmo aditivo ele tem diferentes usos. Ele pode ser utilizado em bovinos de leite, bovinos de corte, avicultura, suinocultura, na própria aquicultura, em equinos e pets. Então, esse tipo de produto é de extrema importância para ser testado em tilápia do Nilo, pois ela é o segundo peixe mais produzido no mundo e o primeiro no Brasil. Então, o objetivo do trabalho é avaliar o efeito do Viligem-NE em juvenis de tilápia do Nilo, verificando se há alguma influência nos seguintes índices: ganho em peso diário, conversão alimentar, taxa de retenção proteica, taxa de eficiência proteica e taxa de eficiência lipídica. Então, foi feito 5 dietas diferentes, com concentrações crescentes do aditivo alimentar, uma com zero adição do aditivo, a outra com 0,30, 0,60, 1,20 e 2,40 gramas por quilo. As dietas foram elaboradas com ingredientes práticos, seguindo as exigências nutricionais da tilápia, e conforme a adição do aditivo na ração, foi feita a substituição proporcional do ingrediente milho. Aqui pode ser visto como ficou a formulação da ração, e ver que conforme tem um aumento da quantidade do Viligem, tem uma diminuição da quantidade de milho. Porém, dá para ver também nessa tabela que pela composição centesimal das rações não houve alteração nenhuma. Então, na sequência foi feita a fabricação da ração, foi feita a separação dos ingredientes, a moagem, a mistura e a adição de água, depois foi feita a extrusão, nessa extrusora aqui da imagem, e depois ela foi posta a ração foi posta na estufa para ventilação e secagem. E em seguida foi feito o armazenamento para posteriormente ser usada. O pré-experimento. Então foi feita inicialmente a aquisição dos juvenis de tilápia, foi feita a quarentena para remoção de possíveis patógenos, enfim, aclimatação. Eles ficaram aclimatados num sistema de recirculação, onde os parâmetros de água foram controlados, receberam a alimentação sem aditivo e no final da quarentena foi feita a biometria. Após a biometria foi dado início então ao experimento. O experimento ficou com 30 tanques de 100 litros, foram 6 repetições por tratamento, 15 peixes por tanque. Esses tanques estavam interligados em um sistema de recirculação, onde foi mantida a temperatura de 28 graus, um fotoperíodo de 12 horas, e durante o ensaio alimentar foi de 49 dias. Foi feita 2 alimentações diárias de 9 horas e às 14 horas, com alimentação restrita, com mais ou menos 5% do peso vivo. Então, para os resultados foi feita a coleta dos dados. Então, antes de iniciar o experimento foi feita a coleta de 20 peixes para análise da composição corporal inicial. Durante o experimento foi feito 4 biometrias e ao final do experimento foram coletados 3 peixes de cada tanque para ser analisada a composição corporal final. Aqui podemos ver os resultados e o que podemos destacar é a retenção proteica, que no grupo alimentado com 0,30 gramas por quilo de ração com Viligem, teve uma melhor retenção proteica em comparação com os outros grupos. Os dados de ganho em peso diário, ganho em peso, taxa de crescimento específico, conversão alimentar e retenção lipídica não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos. Já na retenção proteica, apresentou diferença significativa, sendo a suplementação com 0,30 gramas por quilo de Viligem que promoveu uma maior retenção proteica. Porém, durante o experimento tivemos alguns problemas com o comportamento agonístico, devido à presença de fêmeas no lote.
A suplementação dietética do aditivo alimentar Viligem-NE na dose de 0,30 gramas por quilo promoveu uma melhora na retenção proteica em juvenis de tilápia do Nilo, porém não afetou nas demais variáveis avaliadas. O ensaio alimentar será repetido num período mais longo para ver se há influência no ganho em peso. Um agradecimento então a essas empresas por ter financiado e auxiliado na execução desse trabalho. E qualquer dúvida, deixa o meu contato. Obrigado.